Meus amigos, o Vitória simplesmente bagunçou todo o campeonato brasileiro. Tá todo mundo desesperado, né? Porque eu acredito que há 2 rodadas atrás, todo mundo, na sua grande maioria, acreditava que os 4 clubes rebaixados já estavam predestinados à Série B do ano que vem. Sendo eles Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória. Né? E eu não estou falando só para o pessoal de fora, não. A grande maioria do torcedor do Vitória também já pensava isso. Mas como o futebol é maravilhoso, como o futebol é imprevisível, em 2 rodadas para cá, tudo mudou. E o Vitória, com essas 2 vitórias consecutivas, bagunçou todo o campeonato, ameaçando vários times. Não estou falando só o Santos, não, que foi confronto direto. O Vitória passou a ameaçar vários times grandes do Campeonato Brasileiro. E você não acredita, não? Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que a gente vai fazer essa análise na tabela de classificação. Esses concorrentes, novos concorrentes do Vitória contra o rebaixamento, eu vou mostrar os próximos jogos. E olha, tem muita coisa favorável para mostrar para vocês, tá? Nesse vídeo também a gente vai ver o ranking do retorno e se basear em desempenho. Como é que tá o Vitória em relação aos seus concorrentes na tabela de classificação para se livrar do rebaixamento? Galera, esse vídeo tá top, tá muito interessante. Fica aqui comigo até o final e já vai compartilhando, porque você que é torcedor do Vitória vai se interessar no que está por vir nesse vídeo. Mas antes, calma, relaxa o peito. Eu sei que você está feliz, entusiasmado com o desempenho do time. Acalma o coração. Antes da gente ir pro conteúdo, eu tenho que te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, vendo esse rostinho aqui bonito. Eu sou o Lúcio, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, quero começar este vídeo de análise de desempenho, que acho que todo torcedor do Vitória tem que assistir, tem que acompanhar. Vou botar a tabela de classificação e vou falar porque o Vitória bagunçou o campeonato. Vamos lá acompanhar a tabela de classificação aqui na íntegra. Tá aqui na tela, ó. Com essa vitória do Vitória diante do Santos, o Vitória foi a 31 pontos. Se igualou em número de pontos com o Santos, não saiu por conta de que o Vitória tem uma... O Santos tem uma vitória a mais do que o Vitória, correto? Só que se a gente for olhar, acima do Vitória e do Santos, tem o Atlético Mineiro com 33 pontos, o Internacional com 35 pontos, o Ceará, que até um dia desse estava confortável na competição, né, já chegou a ficar em 8º, 7º colocado ali, acredito eu, 10º, sempre ficou no meio de tabela, agora está na 13ª colocação com 35 pontos. O Grêmio, logo em seguida, com 36, em 12º, e o Corinthians, 11º, Bragantino, 10º, que já foi líder do campeonato, com 36 pontos. Daí eu paro. Para mim, a briga tá aí. Entre Bragantino, Corinthians, Grêmio, Ceará, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Vitória. Juventude, para mim, ainda tem uma chance. Fortaleza, se fizer um milagre, porque o Sport, para mim, já tá rebaixado. A briga está entre esses clubes aí, ó. Para mim, até o final da competição só tem mais uma vaga. Então, se eu for olhar aqui, gente, são 7 clubes para apenas uma vaga. Então, com essas 2 vitórias do Vitória, o Vitória bagunçou o campeonato. O Vitória passou a ameaçar esses times que estavam confortáveis. Mesmo não vencendo todos os jogos, os times irregulares, e eu vou mostrar daqui a pouco a tabela do retorno para você acompanhar, né? Atlético Mineiro, que é a pior campanha do retorno, ganhava uma, perdia 2, mas não conseguia sair do lugar porque o Vitória, a Juventude, Fortaleza e Sport não se ajudava.
Então, quando o Vitória avançou essas casinhas, fazendo 6 pontos nos últimos 2 jogos, bagunçou o campeonato. Olha, gravem bem essa tabela de classificação. Agora a gente vai acompanhar, sabe o quê? Os próximos jogos dos nossos adversários, possíveis adversários contra o rebaixamento. Vou começar pelo Atlético Mineiro, que vai ter um confronto direto, né, no dia 25 com o Ceará, né, confronto direto. Logo em seguida, vai jogar a Sul-Americana, não conta, mas é um campeonato à parte para eles se preocuparem. Isso é bom para o Vitória também, porque eles estão preocupados com outros campeonatos, né, e isso acaba fazendo com que o desempenho caia. Depois o Atlético Mineiro vai enfrentar o Internacional, é outro confronto direto nessa briga também. Vai enfrentar o Bahia, né, que é um time que está brigando na parte de cima. Depois vai enfrentar o Sport, rebaixado. Atlético Mineiro vai enfrentar o Palmeiras também, o Fortaleza, o Flamengo, o Red Bull Bragantino e o Vasco. São jogos complicados. Acompanhe comigo, tem mais, tá? Vamos lá. Agora a gente vai ver aqui o do Santos. Acompanhe comigo aqui. O Santos vai enfrentar o Botafogo fora de casa, o Fortaleza em casa, o Palmeiras fora de casa, o Flamengo fora de casa, o Palmeiras em casa, porque é um jogo atrasado, a gente sabe, né? Vai enfrentar o Mirassol em casa, o Internacional fora de casa e o Sport dentro de casa, né? Logo em seguida vai enfrentar o Juventude e fecha o Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro dentro de casa. Jogos complicadíssimos, viu? Vamos lá, agora do Internacional. O Internacional vai enfrentar o Bahia hoje, né? Um jogo atrasado. Depois viaja para se enfrentar o Fluminense no Rio. Logo em seguida, confronto direto aí contra o rebaixamento. Acredito eu, né? Até lá. Porque o Internacional e o Atlético Mineiro também estão ameaçados. E aí depois vem para o Barradão para enfrentar o Vitória. Confronto direto aí também. Logo em seguida, um jogo contra o Bahia dentro de casa, né? Vai enfrentar o Ceará fora de casa. Depois vai enfrentar o Santos em casa, Vasco fora de casa, São Paulo fora de casa e o Red Bull Bragantino em casa. Eles fecham o campeonato assim. Vamos continuar aqui. O Grêmio vai enfrentar o Juventude, né, no dia 26. Depois viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians. Vai enfrentar o Cruzeiro em casa, o Fortaleza fora de casa, o Vasco em casa, Botafogo fora de casa, Palmeiras em casa, Fluminense em casa e o Sport fora de casa, né? Olha os jogos dos nossos adversários, gente. Olha os jogos. Jogos muito difíceis. Bragantino vai enfrentar o Vasco embalado aí. Para mim não cai mais o Vasco. Depois vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Vai enfrentar o Corinthians em casa. Vai enfrentar o São Paulo fora. O Vitória vai enfrentar lá no Nabi Abichedi, né? Na sua casa. Depois viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Logo em seguida vai enfrentar o Fortaleza dentro de casa. Para fechar as 2 rodadas, enfrenta o Atlético Mineiro e a última rodada vai jogar fora de casa contra o Internacional. Vamos continuar aqui. Calma, acaba não. Aqui agora é o Corinthians, nosso próximo adversário. Vai enfrentar o Vitória no sábado, né, no Barradão. Jogo difícil para eles também. Depois vai enfrentar o Grêmio em casa, o Red Bull Bragantino fora, o Ceará em casa, São Paulo também em casa, o Cruzeiro fora de casa, o Botafogo em casa, o Fortaleza fora de casa e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Juventude em casa, né? Pronto, esse aqui foi o confronto direto de alguns adversários nossos. Vocês puderam acompanhar que serão jogos complicados para eles também. Se a gente for analisar frame a frame, vai ser difícil para eles também. Agora, para a gente fazer uma análise bem melhor, eu vou pôr na tela aqui a tabela do retorno do campeonato, né? Desde o retorno até aqui, vamos ver os times que pontuaram bem, melhores, e os times que não conseguiram pontuar tão bem assim. Aqui, ó, na tela, Palmeiras é o primeiro, com 22 pontos, Flamengo é o segundo com 21, Vasco é o terceiro com 20, que arrancada do Vasco, né? Tava ameaçado, fez 20 pontos aí no retorno, é o terceiro colocado, Mirassol também 20 pontos, quarto, Cruzeiro em quinto com 19 pontos, sexto Fluminense com 17 pontos, o Bahia é o sétimo com 16, Botafogo oitavo com 15. Grêmio nono com 15, Corinthians, nosso próximo adversário, com 14 pontos, é o décimo. O Vitória vem logo em seguida com um ponto a menos do Corinthians, em 13. Ceará, 12º também com 13, Internacional 11. 14º São Paulo com 10, 15º Santos com 10,
16º Fortaleza com 9, 17º Juventude com 9, 18º Bragantino, Sport e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, no retorno, consegue ser pior que o Sport. E aí é que vai a coisa interessante pra gente. Se a gente for olhar essa tabela do retorno, que é a tabela que a gente pode se basear, não em classificação de pontuação, mas sim em desempenho, o Vitória, que tem tantos concorrentes aí, o Vitória está à frente do Internacional, São Paulo não conta, do Santos, do Fortaleza, do Juventude, do Bragantino e do Atlético Mineiro. São muitos adversários aí que, como eu mostrei na classificação, são adversários que vão brigar também até o final do campeonato, acredito eu, né? Ou até faltando algumas rodadas para o campeonato acabar contra o rebaixamento, porque a classificação indica isso. Então o Vitória, em questão de desempenho, está melhor que esses times. Está melhor que esses times, só perdendo apenas para Grêmio e Corinthians. Em questão de 1 ponto só. Então, vamos lá. Isso faz com que a nossa esperança só aumente, porque os nossos adversários contra o rebaixamento terão jogos difíceis. Além de ter jogos difíceis, eles também não estão desempenhando tão bem quanto o Vitória. Quer dizer, o Vitória não estava desempenhando bem, mas nas 2 últimas rodadas conseguiu dar essa respirada, conseguiu bagunçar o campeonato, meus amigos. Então, observando tudo isso, a gente pode analisar que o campeonato, e graças a Deus, o nosso time está conseguindo pontuar. Porque se tinha um momento para o Vitória pontuar, esse era o momento. E o Vitória conseguiu 2 grandes resultados. Vamos ter também jogos complicados e difíceis, vamos enfrentar grandes times, Cruzeiro, Corinthians, né? Mas, olhando tudo isso, observando tudo isso, a gente pode analisar que realmente o campeonato ainda não acabou e o Vitória não está decretado como rebaixado, como muitos diziam, como muitos taxavam o Vitória já rebaixado para a Série B. Agora as coisas mudaram e foram questão de apenas 2 rodadas. Aí eu fico te perguntando, se em 2 rodadas tudo pode mudar, por que não mudar em 9 rodadas? 9 rodadas para o campeonato acabar. Então, se em 2 rodadas tudo pode mudar, como o Vitória fez nessas 2 últimas rodadas, por que em 9 não pode? Então, ainda existe esperança do Vitória se livrar. Claro que tem muita coisa, muito trabalho a ser feito, mas tudo isso nos dá uma esperança de que as coisas vão melhorar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo para a gente poder dar uma analisada nesse momento bom do Vitória, que o Vitória vem atravessando, e os outros times agora estão desesperados por conta do bom desempenho do nosso time dentro de campo. Agora eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que você viu e ouviu neste vídeo. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!